tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e E hoje, falei rápido, professora Adriana. Foi. E hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente tá aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los, sempre, né? Sempre relembro no começo da aula, que você pode assistir essa aula quando e onde quiser. Pelo app do Educa Recife, se você ainda não tem aí o app no seu celular, faz o download, tá aí os QR Codes na sua tela, aponta a câmera do seu celular e faz o download do app. Nele você pode, além de assistir as nossas aulas, que está lá na biblioteca, né, professora Adriana, você Sim. pode conversar com a gente no chat aqui, ao vivo, enquanto a aula acontece. Então, é importante para manter uma interação muito boa entre a gente que está aqui e vocês que estão aí em casa, tá? Não é só assistir a aula, é bom participar, né? Porque assim a gente entende que você está aí com a gente do outro lado da tela, tá certo? Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho o nosso querido intérprete Everton. Seja bem-vindo, Everton. Everton vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, tá certo? E a professora Adriana Maria, que está no chat e é quem vai conversar com vocês aí em casa. Olá, 7º ano. Estamos aqui juntinhos, tá bom? Então se conecta aí, coloca aqui suas dúvidas e interage conosco, porque senão perde a graça. Então vamos interagir, seja aqui, seja pelo YouTube. Professora Viviane sempre visitando lá o canal de YouTube, respondendo vocês também, ela faz isso, tá? Então não perca tempo. O momento YouTube, né, professora? Isso, momento É quando YouTube. a gente vai lá e olha os comentários de vocês, tá certo? Para responder, etc. Não só a gente, todos os professores, né? Sim. São muito atentos com relação ao que vocês mandam pra gente, tá certo? A aula de hoje, que é uma aula aí pré-São João, uma aula que tá todo mundo animado aí pensando na canjica, é uma aula sobre coesão textual. Já ouviu falar sobre coesão textual? Sim, não, né? A gente sempre escuta falar nos termos, às vezes a gente não sabe defini-los exatamente. Então a gente vai pensar mais um pouquinho sobre a coesão textual, tá certo? Ela diz respeito à relação dos elementos dentro do texto. Esses elementos podem ser frases, orações e até partes de um texto. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente seleciona palavras, né? Do mesmo jeito que a gente seleciona palavras quando vai escrever uma frase, um período, uma oração. Então, a coesão textual, ela dá vazão a essa ideia de que as coisas precisam estar organizadas. Então, a relação entre as palavras, às vezes um conectivo, às vezes uma conjunção que precisa estar ali no meio para unir duas palavras. Então, esse tipo de coisa é feito pela coesão textual, tá certo? Mais na frente a gente vai entender que há dois tipos de coesão textual e falar um pouquinho sobre elas. Existem dois tipos. Olha, eu já spoilei o próximo slide. Veja como a pessoa está rápida hoje. Existem dois tipos de coesão, a referencial e a sequencial. A gente vai conhecer as duas hoje, tá? A coesão referencial. Como o nome já diz e dá o spoiler da suspeita, a coesão referencial serve para que o leitor identifique o termo a qual a expressão posterior se refere. Ele cria uma relação entre as palavras e as expressões. Para que a gente não fique repetindo sempre as mesmas expressões dentro de uma frase, dentro de um período, dentro de uma sentença, dentro de um parágrafo inteiro, é necessário que a gente use palavras que se aproximem. Às vezes a gente substitui uma palavra por um sinônimo, às vezes a gente substitui uma palavra, um substantivo por um pronome. E assim sucessivamente. Então, a coesão referencial vai dar conta de fazer essa mudança, tornando o texto mais rico, mas recuperando o referente anterior. O que isso significa, Vivi? Tá muito difícil de entender em casa, então vamos ver um exemplo disso, tá? Por exemplo, se eu digo assim, ó, o gato fugiu. Ele é muito instável, mas é um bicho muito amado. Eu tenho três palavrinhas aí que estão em negrito na nossa frase, né? Eu tenho gato, ele e bicho. Aqui a gente tem três palavras diferentes para referenciar o mesmo objeto, que é o gato. Então, o gato é o referente e ele e bicho são, no caso, é uma substituição para a palavra gato. Porque eu poderia dizer assim, o gato fugiu, o gato é muito instável, mas é um gato muito amado. Eu posso falar assim? Posso, mas aí eu vou repetir 3 vezes a minha palavra. Quando eu substituo por uma outra palavra, eu referencio o termo anterior, mas eu não tenho a repetição da ideia.
o que faz com que meu texto ele fique muito mais fluido de ler. Porque se a gente repete gato o tempo todo, vai ficar muito travado, tá certo? Vamos lá, aqui nós temos 3 palavras que referenciam o mesmo objeto, o gato. Então, gato é o termo referente, tá certo? Os outros vêm para substituir a palavra gato. Dá para entender, né? Se tiver dúvida, comenta aí no chat com a professora Adriana, que ela tá aqui, ó, on fire, agitada e falando com vocês. A coesão referencial também pode ser feita por figuras de sintaxe. A gente vai também conhecer as figuras de sintaxe, tá? Como as anáforas, as elipses e as catáforas. O que são anáforas? Assim, começa os nomes difíceis, né? Aqueles nomes que a gente vê e às vezes não consegue nem suspeitar do que se trata, né? A gente vai conhecer as catáforas, as elipses e as anáforas agora, tá certo? As anáforas retomam o referente por meio de um elemento coesivo. Pode ser um artigo, pode ser um advérbio, pode ser um pronome ou pode ser um numeral. Lembra das classes de palavras, que a gente tem 10 classes de palavras, que estão divididas as palavras que a gente usa no português, né? Eu tenho substantivo, verbo, advérbio, pronome, interjeição, conjunções, preposições, artigos. Então, a gente usa essa categoria, ela não é à toa, tá? Quando a gente vai fazer essa referência coesiva, essa coesão textual, a gente, por meio da anáfora, utiliza as classes dos artigos, dos advérbios, dos pronomes e dos numerais para fazer essa referência ao termo anterior. Lembra que a coesão referencial vai referenciar um termo que já apareceu na frase, ou seja, um termo anterior. Certo? Então, bora lá, bora ver o exemplo para que a gente entenda melhor. Sua irmã está doente. Cuida dela durante a noite para mostrá-la que se importa. Então, eu tenho irmã, que é o primeiro termo. Então, o primeiro termo, nesse caso da coesão referencial, vai ser o referente, certo? E aí depois eu tenho a utilização nesse caso, do dela, que referencia irmã, cuida dela. Cuida de quem? Cuida da irmã, tá certo? Irmã é o referente. Eu tenho dela, que é um elemento de composição, contração de di, que é uma preposição, mais o ela, que é o pronome. E eu tenho mostrá-la. Cuida dela durante a noite para mostrá-la que se importa. Mostrar a quem? Mostrar a irmã também. Então, tanto o dela quanto o lá, que está no verbo, né? Que está em ênclise no verbo, eles servem para referenciar o termo irmã, certo? Irmã é o referente, os outros termos vêm depois para retomar a ideia. E o mostrá-la, pronome pessoal átono depois do verbo, beleza? Então, a anáfora a gente já sabe que é essa referência a um termo que já estava na oração. E eu recupero essa ideia. E catáfora? Será que é parecido? Será que é próximo? Será que é diferente? Vamos ver, né? Ó, a catáfora. Ao contrário da anáfora, que retoma um referente anterior, a catáfora antecipa o referente que venha posterior na frase. Então, a catáfora é como se fosse um spoilerzinho assim, ó. Eu vou começar a enumerar, mas só vou enumerar depois. A catáfora, ela vai dar indícios de uma coisa que vem depois dela, tá? Ó, espero que você traga 4 coisas para a festa de amanhã. Bolo, brigadeiro, suco e o presente. Quando eu falo assim, espero que você traga 4 coisas. Se eu parar aqui na frase, eu tenho o referente? Eu não tenho, né? Eu tenho só a ideia de que a pessoa tem que trazer essas 4 coisas, mas eu não sei o que essas 4 coisas são. Então, a catáfora vai dar conta dessa referência que vem a posterior. Só depois, quando eu continuo a frase, é que eu sei quais são essas 4 coisas que serão trazidas pela pessoa. É o bolo, o brigadeiro, o suco e o presente. Neste caso, o 4 coisas é o correferente, porque ele vem anterior ao referente, tá? Antecede o referente, que é o bolo, o brigadeiro, o suco e o presente. Fácil, tranquilo, tá vendo que não é bicho de 7 cabeças? As palavras assustam a gente, mas depois que a gente se naturaliza com elas e passa a usar, quando você for explicar o seu conteúdo, aí quanto mais você explica para si mesmo, quanto mais você explica para os seus colegas, para sua família, mais a ideia fica com você, né, professora Adriana? Sim. Vamos continuar.
A gente também tem a elipse, que é aquela outra figura de sintaxe que vai facilitar a gente, que vai ajudar a gente na coesão referencial. A elipse constitui na omissão de um termo que pode ser entendido pelo contexto do texto. Ou seja, quando eu escondo alguma coisa que está ali na minha frase, que está ali no meu período, que está ali na minha sentença. Por exemplo, se eu disser assim, vamos à feira domingo. Eu consigo entender a frase, né, professora Adriana? Sim. Se eu disser assim, vamos à feira no domingo, eu também entendo a frase. Mas o correto é que existisse o no aí, fazendo a ligação entre vamos à feira e domingo. Então, se eu tiro esse no da frase, mas ele está subentendido, eu tenho uma elipse. Um termozinho que eu tirei, mas que precisava estar na frase aí, tá certo? Outros exemplos de elipse, ó. Ela foi embora e eu, aonde você vai? A gente sabe que está faltando alguma coisa. Porque aonde você vai, a gente já estudou aqui sobre discurso direto. A gente sabe que quando Sim. aparece aspas, é alguém falando. Então, está faltando um indicativo de que a pessoa anterior falou, né? Então, quando eu fiz o quê? Eu não coloquei esse verbo. Que no caso aqui, eu coloquei o verbo gritar, né? Então, fica assim a frase. Ela foi embora e eu gritei. Aonde você vai? Na primeira frase, eu omiti o verbo gritar. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma elipse, tá certo? Andresa estava triste, cabeça baixa. A frase completa, sem o termo omitido, ficaria: Andresa estava triste com a cabeça baixa. Então, com a também está omitido da primeira frase e aparece na segunda. Então, eu posso caracterizar isso como uma elipse. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente quando a gente vai trabalhar figuras de linguagem é que algumas delas são muito próximas e fazem com que a gente se confunda. Por exemplo, metáfora e comparação, por exemplo. Uma dessas figuras que são muito próximas são a elipse e a zeugma. Vamos entender agora qual a diferença entre elas? Ó, não confundir, tá certo? Enquanto a elipse se trata de uma omissão de um termo que ainda não apareceu no texto, zeugma é a omissão de um termo que já apareceu na frase. Então, vamos conhecer aí o que é que tá, qual é a diferença entre as duas. Vamos lá. Eu tenho a elipse, meu medo é real, sua angústia também. Então, eu tenho elipsado aí, ó, que não está aparecendo na minha frase original, o i e o a. Meu medo é real e a sua angústia também. Então, a gente, nesse caso, tem uma elipse. Já a zeugma, ela é a omissão de um termo que já apareceu na frase. Então, vamos lá. Eu gosto de bolo, você de caramelo. Você é o quê? Você gosta também de caramelo. Então, eu tenho o verbo gostar voltando na segunda oração. Então, mesmo que a conjugação esteja aí de acordo com a pessoa que está falando, né? Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Mas a gente tem o verbo gostar sendo omitido, sendo que o verbo gostar já tinha aparecido. Então, quando isso acontece, quando o verbo já tinha aparecido ou a palavra já tinha aparecido, é uma zeugma, tá? Na elipse, a palavra ou o termo não havia aparecido na frase ainda. Outro tipo de coesão que a gente vai ver hoje é a coesão sequencial. Eu falei para vocês que a gente tinha dois tipos de coesão, né? A referencial e a sequencial. A sequencial, o nome também já dá grandes pistas, tá? Como o nome também denuncia, a coesão sequencial será responsável por trazer uma sequência das palavras. Essa conexão entre as palavras é feita pelos articuladores textuais. Esses articuladores são as conjunções, advérbios, preposições. Em alguns casos, o verbo também vai trazer essa ideia de sequência. Ou seja, tudo aquilo que dá uma ideia de continuação ou sequência de fatos, sequência de ideias, sequência de objetos, a gente vai utilizar aí uma coesão sequencial para fazer essa relação entre as palavras. Os verbos também são utilizados para perceber a coesão sequencial. As flexões de tempo, presente, passado e futuro, os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, também auxiliam na coesão do texto. E a gente vai ver um exemplo disso aqui em um textinho que eu trouxe para a gente. Então, a gente vai ver como eu posso organizar minhas ideias e a sequência de fatos
só do verbo, eu posso prestar atenção só ao verbo, ou eu posso prestar atenção à sequência toda do enunciado, etc. Vamos então observar como a coesão sequencial atua no texto? Vamos lá. Eu trouxe um trechinho de Dom Casmurro, de Machado de Assis, que a gente vai e volta nesse Dom Casmurro, né, professor? A gente nunca supera. Tá certo? A história de Capitu e de Bentinho, um casal muito problemático, né, que Machado criou brilhantemente e que a gente nunca entende muito bem o ponto de vista dos personagens, se eles falam a verdade, se eles mentem. A gente está sempre naquele dilema, naquele impasse de saber se o narrador é completamente honesto com a gente, o narrador da história é Bentinho, ou se a gente está sendo enganado o tempo todo pelo narrador. Então, esse texto é muito brilhante, e aí a gente vai ver nele um exemplo justamente dessa coesão sequencial, tá? Vou ler o trecho. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Esse trechinho é do começo de Dom Casmurro, quando o Bentinho está numa estação de trem e aí encontra um homem que começa a recitar versos. E aí ele fica um pouco perdido com a situação, não sabe como agir com relação a ela. Mas olha, eu sublinhei aqui, na verdade, eu coloquei em negrito alguns trechos. Encontrei, cumprimentou-me, sentou-se e falou. Todos esses termos são verbos. E é justamente a utilização desses verbos nessa ordem que vai dar uma ideia de sequência. Primeiro, Bentinho chegou no trem e ele se sentou? Não. Primeiro, ele chegou, ele encontrou alguém, depois ele cumprimentou essa pessoa, depois ele se sentou no vagão, ele se sentou ao pé do Bentinho, na verdade, a pessoa, e falou da lua e dos ministros. Então, eu tenho aqui, organizado pelo verbo, a ordem dos fatos do que aconteceu nesse encontro, tá certo? Então, a gente chama essa organização em sequência de coesão sequencial. Nesse caso, especificamente, essa coesão é dada pela utilização de verbos, mas podia ser por outras classes gramaticais, tá? Neste caso, a sequência dos fatos é dada pelo verbo, que dá a ideia de coerência das ações. Encontrei, cumprimentou-me, sentou-se e falou. A coesão sequencial fornece, além da ideia de progressão textual, um aparato para a evolução da temática também, né? Então, assim, quando a gente está fazendo a coesão sequencial, o texto está evoluindo. Consequentemente, quando o texto está evoluindo, a temática está evoluindo. Eu não posso começar um artigo, por exemplo, ou um texto argumentativo, dando a minha tese, colocando lá a ideia principal do texto e não desenvolver. E não ir para o argumento, né, professora? A professora Adriana está assim, é verdade, é verdade. Concordando com tudo que ela fala. É verdade. Eu não posso não desenvolver meu argumento. Isso vale para todos os textos, né? Porque a gente pensa que uma narrativa não tem argumento, mas tem. A história precisa se desenvolver. Então, quando eu começo, eu preciso dizer o que aconteceu e quais são as consequências disso. Qual é a continuação dessa história. Tá certo? E isso é o que vai marcar a progressão temática também. Fiz um progresso imenso na medicina. Além disso, consegui viver bem. Aqui eu tenho a marcação dessa progressão temática e dessa progressão textual através da conjunção além disso, que vai fazer a junção entre os dois períodos, mas dando uma ideia de adição. Ou seja, eu fiz um progresso imenso na medicina. Além disso, ou seja, a mais do que isso, consegui viver bem. Tá certo? Então, é uma progressão de ideia e é uma coesão sequencial. Tá certo? Outros exemplos disso, utilizando conjunções, né? Porque a gente viu que as classes de palavras vão ser importantes para fazer a coesão. Então, eu trouxe aqui diferentes tipos de conjunções com finalidades diferentes para a gente entender como é que se dá essa ideia de coesão sequencial. Saí da festa, embora não quisesse. Então, assim, a minha atitude foi sair da festa. Eu queria sair da festa? Não. Então, a minha conjunção é que marca essa intenção negativa em sair da festa, sabe? Então, eu tenho uma conjunção de oposição. Então, a minha ação posterior é oposta
a ideia que eu tinha, que era ficar na festa. Embora eu quisesse ficar na festa, eu não fiquei, tá? Eu quero apenas aquela bolsa. O apenas que está grifado aqui é uma ideia de exclusão. É de somente, é de só, apenas, única e exclusivamente aquela coisa. Então, eu excluo todas as outras. Se eu tenho 10 bolsas e eu escolhi apenas a vermelha, eu estou excluindo todas as outras 9 bolsas, tá certo? Então, é uma ideia de exclusão. Em primeiro lugar, sua atitude foi péssima. E aqui eu tenho uma ideia de enumeração. Em primeiro lugar, em segundo lugar. Aí depois que eu enumero, eu vou dizer o que foi que aconteceu. Sua atitude foi péssima. Então, estou julgando. Ela me olhou, em seguida fui em sua direção. Em seguida, da ideia de continuação. Ou seja, o que veio depois daquilo que aconteceu. Certo? Não é difícil, né? Vamos tentar fazer esse reconhecimento sobre a quem cada pronome destacado se refere. Agora que a gente já reconheceu as classes de palavras, né? A gente já sabe que elas são utilizadas no texto. Eu trouxe um outro trecho de um texto, de Alice. Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, para baixo da toca do coelho. Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo: "Ó puxa, ó puxa. Eu devo estar muito atrasado." Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Deixa eu ver se tem uma parte. Tem, essa é a única parte. Então eu trouxe nessa parte algumas partes sublinhadas, que na verdade é em negrito, para que a gente pense sobre elas. Ó, eu tenho: o coelho disse para si mesmo. Então, quem foi que disse essa coisa? Então, o meu termo destacado, que aqui está sublinhado, ele vai indicar a quem essa fala aconteceu. Eu tenho o eu destacado, tenho ela, os pronomes, né? E o ocorreu-lhe. E aí eu quero que vocês em casa me ajudem a fazer essa correlação entre o termo em destaque e a pessoa que fala. Então, quando eu digo assim, Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer para si mesmo. O si mesmo se refere ao próprio coelho, porque ele estava falando consigo mesmo. Importante identificar a quem se remete o pronome para que não haja confusão, né? Se eu leio muito rápido ou se eu não entendo que, na verdade, si mesmo está falando do coelho, eu vou achar que é a Alice que falou com o coelho, eu posso achar que outra pessoa falou, tá certo? E aí haveria confusão. Eu devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho. Ó, eu tenho o coelho e tenho a Alice, né? Eu tenho o coelho, palavra masculina, e tenho a Alice, palavra feminina. Então, quando eu uso ela, nesse contexto, eu facilmente identifico de que ela se refere a Alice, né? Mas, ó, o eu, nessa frase aqui, eu devo estar muito atrasado. Quem é que está atrasado? O coelho, tá certo? Porque essa é a parte que ele fala. Então, ela se referencia a Alice e o li também se referencia a Alice. Porque quando ela pensa nisso tudo depois, ocorreu-lhe a ela que deveria ter achado estranho. Porém, ela não achou estranho o coelho, né? Mas, pensando na interpretação do texto, o que pode significar o fato de que o coelho está atrasado? Já parou para pensar aí sobre por que o coelho está atrasado o tempo todo? Tem muita gente que pesquisou, inclusive, sobre por que o coelho está atrasado e qual seria a metáfora por trás do atraso do coelho. Algumas pessoas interpretam a pressa do coelho como uma busca pelo conhecimento incessante. O coelho é um personagem angustiado com a passagem do tempo e ele tem sempre a sensação de estar perdendo alguma coisa. E essa sensação acontece com a gente muito no nosso dia a dia, né? A sensação de que a gente está atrasado, de que a gente está perdendo tempo, de que a gente deveria estar fazendo 1000 coisas e estar cansado e não conseguir fazer nada. Então, Alice é um texto muito potente para a gente pensar as metáforas sobre nós mesmos, né, professora Adriana? Sim, verdade. Muito reflexivo. No fundo, a coesão referencial e sequencial existem para facilitar nossa compreensão do texto, independente de ser das construções frasais ou do tema abordado. A gente vai usar a coesão para entender as frases, os períodos, as sentenças, os parágrafos e também a progressão temática, tá? Não é simplesmente a gramática, é a junção entre o uso da gramática e a progressão temática, ou seja, a evolução da minha história. E por último aqui, para tentar
finalizar a nossa aula, já que a gente está no São João, né, professora Adriana? Oh, época maravilhosa, De dança, de Viviane. comida, de Verdade. festa, né? Tudo de bom. Tudo de bom. Eu trouxe aqui o poema de Drummond, intitulado Quadrilha. Perfeito. Vamos ler? Ó, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha nem entrado na história. Olha só que confusão. Grande oposição. Que confusão é esse poema, quando na verdade... E o termo quadrilha vem muito dessa dança, né? Dessa Sim, dança sim. que é muito regional aqui do Nordeste, em que há troca de casais, inclusive, né? Tá todo mundo dançando. E o que J. Pinto estava fazendo aí, minha Ele não gente? estava nem na história, professora. Pois é, Adriana. não tava Ele nem entrou na história. depois, quando alguém quis casar. Então, a quadrilha é justamente uma referência ao São João. E é essa troca entre os casais, né? Quando se está dançando quadrilha. Então, Drummond faz aqui uma brincadeira com esse arrumado entre as pessoas, né? Divertido, interessante e muito bom, né? A gente tá se despedindo, minha gente. Antes de eu me despedir, vou passar para a professora Adriana dizer o que ela achou. Essa aula foi maravilhosa, minha gente. Não perde, não deixe de assistir aí novamente e ver a importância da coesão textual, tá? Então, biscoitos para a Viviane, porque foi maravilhosa a sua aula. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tá vendo, minha gente? Sempre ande com os amigos perto, que aí vocês ganham elogios. Obrigada, professora Adriana. Olhe, se você quiser ler Alice no País das Maravilhas, tá? Aí o QR Code da nossa árvore do livro, vai lá que está disponível. Utiliza seu número de matrícula e a sua data de nascimento para fazer o login. E é só aproveitar o livro, tá certo? Eu me despeço por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e bom São João.